Sabe, mas eu emagreci 10 quilos em 3 meses e eu confesso para você que emagrecer esses 10 quilos foi incrível, mas tinha uma coisa que além do peso me incomodava demais, que era o meu descontrole alimentar. O que sempre me incomodou sempre foi me sentir dominada pela comida, sentir que eu não tinha controle sobre ela, que sabe aquela frase muito comum, eu já falei muito, putz, quando eu vi, eu já comi era algo mais forte do que eu. Eu vou compartilhar aqui 3 situações que sempre, quando batia a vontade de comer, eu sempre acabava comendo por impulso. Uma delas é quando eu trabalhava na área contábil, quando eu tinha prazo para entregar, ou então muito trabalho acumulado, quando eu tinha muita preocupação que me gerava ansiedade, que me gerava medo, eu sempre acabava comendo ali por impulso, porque era uma forma de eu aliviar toda aquela tensão que eu estava sentindo. Outra situação muito comum que me dava vontade de comer, eu acabava comendo por impulso, é quando eu me via sozinha. E uma outra situação também é quando eu sentia o cheiro de pipoca. Eu ainda amo pipoca, de vez em quando eu como sim, porque é algo que eu gosto demais. Mas quando eu sentia aquele cheirinho de pipoca, hoje eu consigo escolher. Mas eu já comi muita pipoca por impulso, tá? Principalmente quando a gente tá andando no shopping, enfim, perto do cinema, ou até mesmo indo para o cinema. Inclusive, eu amo comer pipoca no cinema. Esse não é o problema. O problema é quando a gente não consegue controlar a nossa decisão. Quando vem a vontade, o impulso, ele é maior. E o que que essas 3 situações elas têm em comum? Essas 3 situações, elas são a minha vontade de comer e a sua também, e de todo mundo que acaba comendo por impulso, ela é ativada por um gatilho. E existe 6 formas do gatilho, desse gatilho que ativa a vontade de comer, ser ativado, que é através dos 5 sentidos e também do nosso estado emocional. Como assim, através dos nossos 5 sentidos? Como no caso, por exemplo, que eu falei da pipoca no cinema, né? Sabe quando a gente está passando assim do lado do cinema e vem aquele cheirinho de pipoca? Qual que é o gatilho ali? O gatilho é o nosso olfato. Então, os nossos 5 sentidos, a vontade de comer, que acaba gerando o impulso para a gente comer, ele pode ser ativado pelos 5 sentidos. Então, às vezes a gente nem está pensando em comida, nem tá com fome, nem tá com vontade de comer nada, mas a gente tá dando scroll no celular e aí vem uma propaganda, né, de uma comida muito gostosa, ou então de um doce muito gostoso. Ali, qual que foi o gatilho? Foi o gatilho visual. Pode ser também de escutar alguém falar: nossa, eu fui num aniversário e tinha um bolo XPTO, e aí a gente escutou alguém falando aquilo. Então, qual que foi o gatilho que foi ativado? A audição. Então, a vontade de comer, que acaba fazendo com que a gente coma por impulso, ela sempre vai ser desencadeada por um gatilho, que pode vir dos 5 sentidos e também do nosso estado emocional. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na área contábil, qual que era o meu gatilho? Era o que eu já compartilhei, a preocupação, a ansiedade, o medo que as coisas dessem errado, o medo de perder o prazo, o medo de ter ali uma multa. Então, era o meu estado emocional. Quando eu pensava, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, o prazo é tanto, será que vai dar aquilo para eu me sentir melhor? Eu buscava uma comida. Então, o gatilho era justamente o meu estado emocional. O gatilho ele também ele pode ser manifestado através dos 5 sentidos, como eu compartilhei, e aquilo está ligado a uma experiência também, a uma experiência que você viveu e que se tornou uma memória afetiva. Eu, por exemplo, tenho memórias afetivas de estar com a minha mãe, com os meus irmãos e a minha mãe ir lá estourar pipoca. Então, o fato de eu gostar tanto de pipoca não é somente pela pipoca em si, mas por todo o ritual, como eu me sentia pertencente naquele momento, como eu estava perto da minha mãe, dos meus irmãos. Então, uma das nossas necessidades humanas
É amor e conexão. Então, aquilo para mim era um momento onde eu me sentia amada. Então, hoje o gatilho, ele é ativado, né? Como eu compartilhei, pode ser pela eu ter visto a pipoca, eu ter escutado alguém falar de pipoca, ou então eu ter sentido o cheiro da pipoca, mas ela também está ligada a uma memória afetiva. Pode ser que o gatilho seja ativado por um dos 5 sentidos, esteja ligado a uma memória afetiva, e pode ser que não, tá? Pode ser que você simplesmente viu algo e ficou com vontade de comer e não necessariamente esteja ligado a alguma experiência que você viveu, tá? E para que serve esses gatilhos, né? Os gatilhos, eles, quando a gente está aqui em estado de vigília, quando a gente está acordado, o que acontece? Toda a nossa experiência material, vamos dizer assim, né? O que é uma experiência material? É aqui tudo isso que a gente toca. Quando a gente está sonhando, por exemplo, a gente não está vivendo uma experiência material porque a gente não está pegando naquilo, né? Mas quando a gente está aqui no estado de vigília, acordado, a gente vive essa experiência através dos nossos 5 gatilhos. Então, o gatilho, o que que ele é? Ele é o que dá start para um determinado comportamento. Então, a gente tem muitos funcionamentos como ser humanos que eles estão muito instalados na gente para garantir que a gente sobreviva. E muitos deles têm a função de nos proteger. Então, quando, por exemplo, lembra que eu falei que uma necessidade de amor e conexão? Quando a gente está perto dos nossos pais, a gente é criança, a gente se sente protegido. E aí aquela memória ela ficou registrada. Depois, quando a gente é adulto, esse registro que já aconteceu, ele se mantém. Quando a gente sente o cheiro, ou vê, ou escuta, por exemplo, esse gatilho ele é ativado por quê? Porque quando a gente se comporta daquela forma, então eu vou lá e eu como a pipoca, qual que é a resposta que a gente está dando para o nosso corpo? Eu estou protegida. Por quê? Porque a nossa experiência aqui material acontece através dos 5 sentidos. Então, é uma forma da gente orientar as nossas decisões, os nossos comportamentos, da gente tomar mesmo uma decisão. Então, os gatilhos, ele é tudo aquilo que dá start para você sentir a vontade de comer, ir lá e comer. Então, quando eu compartilhei, por exemplo, quando eu estou sozinha, o fato de eu estar sozinha também é um gatilho, tá? Então, o que que é o mais importante dentro aí do seu dia, da sua rotina? Você começar a perceber quais são os gatilhos através dos 5 sentidos e também do seu estado emocional que faz com que você sinta vontade de comer, que faz com que você coma por impulso. Então, você vai começar a observar no seu dia, e eu sempre falo, o resultado é construído na rotina. Você não precisa fazer grandes mudanças, mas se você fizer pequenos ajustes na sua rotina, você vai conseguir ter grandes resultados. Por quê? Porque às vezes você para e pensa assim, nossa, o meu gatilho é quando eu chego em casa, eu aí de repente eu tiro a roupa do meu trabalho, paro 5 minutos na cozinha, ali eu tivesse comer, era para eu ter ido só para casa só para me trocar para ir para academia. Então você já sabe ali que de repente o gatilho é a cesta de pão, quando você vê a cesta de pão que está em cima da sua mesa, por exemplo, aquilo é o gatilho para você comer. Então o que que você vai fazer? Você vai identificar quais são os gatilhos que disparam a sua vontade de comer. A partir do momento que você identifica quais são os gatilhos, aí a gente parte o quê? Para a solução, porque só ter consciência de quais são não vai resolver o problema. Então, como eu compartilhei, quando eu tô sozinha, e é uma coisa que assim, aqui, o que que a gente faz? A gente busca solução para trabalhar naquilo. Então, quando eu estou sozinha, por exemplo, qual é a previsão que eu já faço? Nossa, a chance, estou sozinha, a chance de eu sentir vontade de comer é muito grande. Então, o que que eu faço? Busquei 2 caminhos alternativos, e é isso que você vai fazer também. Para cada gatilho que você identificar, você vai buscar 2 soluções, tá? Então, o que que eu faço? Nos dias que eu estou sozinha em casa, hoje
ou eu opto por fazer jejum, de vez em quando eu faço, né? Jejum de 24 horas, para mim o jejum ele não tem a finalidade de emagrecer, mas de testar meu autocontrole, de purificar meu corpo, de desintoxicar meu corpo, de me deixar mais focada, né? Quando a gente come, querendo ou não, a gente tem um desgaste, dá uma certa fadiga, e o jejum ele ajuda muito nessa purificação, né? O nosso corpo ele desprende energia para outras funções que não seja fazer a digestão, a distribuição de energia daquilo que a gente come, enfim. Então eu gosto bastante de jejum, não para finalidade de emagrecer, de vez em quando eu faço jejum de até 24 horas. Então, às vezes, quando eu tô sozinha em casa, eu já decido fazer o jejum. Falar, não, hoje eu vou ficar sozinha em casa, vou fazer o jejum. Então, quando bate aquela coisa, nossa, tô sozinha, me veio uma vontade de comer, eu já penso, tô em jejum, ainda faltam, sei lá, 12 horas. E aí eu me distraio, eu vou fazer outra coisa, porque eu já sei que eu não vou comer. Então, essa é uma solução que para mim funciona muito bem. Uma outra solução é eu já ter previamente preparado algo para substituir para aquilo que quando me dá vontade. Então, tô sozinha em casa, me deu vontade de comer doce. O que que eu já penso? Quer saber? Eu já vou deixar uma tâmara, que eu gosto bastante de tâmara, é uma coisa que é doce, que para mim super faz o papel de doce, super tranquilo, e vou passar um café. Aí eu vou lá, passo o café e como com uma tâmara nesse momento que eu estou com vontade de comer doce, que eu estou sozinha em casa. Então, são dois caminhos alternativos, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai identificar quais são os gatilhos. Então, ele vem dos cinco sentidos, de repente você fala, eu tô saindo do trabalho, e aí todo dia eu passo naquela padaria e vem aquele cheirinho de pão, e aí eu tenho que comer pão, e eu já saio de lá comendo um pão de queijo, alguma coisa assim. Então, o que que você vai fazer? Você muda o percurso, por exemplo. É uma forma de você não ativar esse gatilho, você não passar na frente da padaria, você não sentir o cheiro do pão, por exemplo. Então, o que que você vai fazer? Você vai parar aí para pensar no seu dia. Quais são os momentos do meu dia que me dá vontade de comer? Por qual gatilho que ele é ativado? E quais são as soluções que eu vou buscar, tá? Por quê? Porque aí a gente vai fazendo ajustes no seu dia que vão mudando a direção das suas decisões e, consequentemente, dos seus resultados, tá bom? Então é isso, tá? Bora lá, faz esse exercício aí, porque com certeza, quando você tiver consciência dos gatilhos que são você e você solucionar eles, você vai ver que você vai começar uma mudança gradativa dos seus hábitos, tá? E se você tiver dificuldade nisso, ai, Nani, não sei identificar os meus gatilhos, ou então eu até sei, mas eu não consigo buscar por soluções. Qual que é o meu convite para você? Vem fazer uma sessão individual, porque a gente consegue fazer uma análise dos ambientes que você está, de quais são de quais são os gatilhos através dos cinco sentidos ou do estado emocional que eles são ativados, e juntas a gente busca por solução. Então, você pode fazer esse exercício aí sozinha. Não estou conseguindo fazer sozinho, então eu quero a sua ajuda, preciso da sua ajuda. Aqui embaixo tem um link para você vir para uma sessão individual e também tem o link do meu WhatsApp. Né? Eu não sei, será que eu preciso? Será que não? Enfim, clica no link também. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu vou te ajudar a identificar quais são os gatilhos e buscar soluções com você. Bora lá então, vamos que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.